Olá para todos os produtores e produtoras rurais que estão nos ouvindo. Começamos agora mais um podcast AgroTalk. O assunto de hoje nós vamos falar sobre café, vamos falar sobre sustentabilidade e o papel da mulher na cadeia deste agronegócio. Por isso eu convidei Cláudia Leite, Head de Criação de Valor Compartilhado, Cafés e Comunicação Corporativa da Nespresso no Brasil. Vamos conhecer um pouco sobre o trabalho da Nespresso e a atuação aí da empresa em relação aos produtores de café. Ela é graduada pela Universidade de São Paulo, na USP, em Nutrição e pós-graduada em Administração Hoteleira pela Senac. Cláudia possui MBA em Gestão Empresarial pela ESPM, mestrado em Saúde Pública pela USP, fez diversos cursos de formação em cafés do Brasil, Suíça e Áustria, além de formação em sustentabilidade pelo IBMEC e estratégia de sustentabilidade dos negócios pela Universidade de Harvard. Cláudia, é um prazer receber você aqui no AgroTalk para compartilhar com a gente o seu conhecimento. Olá a todos e todas que nos escutam. É uma satisfação poder falar um pouco da minha trajetória profissional, assim como do trabalho que eu tenho aqui na Nespresso com quem está nos ouvindo. Cláudia, hoje a gente vai falar aqui sobre a origem do café, sobre sustentabilidade, os projetos da Nespresso, sobre clima, o papel da mulher na cadeia do agro e, é claro, as novidades da Nespresso. Para começar, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre essa sua trajetória na Nespresso. Conta para a gente como que você foi passando de áreas aí dentro da empresa. Eu começo até na minha origem, né, Ângela? Porque eu sou mineira, e eu brinco que eu sou mineira de formação. Certamente, tudo aquilo que eu estudei, do que eu aprendi numa vida mais acadêmica, mais estruturada, não chega aos pés do que foram a vivência de estar ali perto de uma região, não estar numa região que produz muito café. Eu sou de São Sebastião do Paraíso, uma cidade muito conhecida pela produção de excelentes cafés aqui no nosso país, e entender como é que isso acontecia e o impacto que isso tem na vida de milhares de pessoas. E confesso que, após ter passado várias áreas na Nestlé, aí falando um pouco dessa minha atividade, seja como gerente de marketing, gerente de produto, gerente comercial, quando eu tinha a oportunidade de me voluntariar para trabalhar com projetos de café, seja como classificadora, né? Olha, em mesa voluntariada, né? De especialistas até para falar sobre café. Isso sempre teve muito vivo dentro de mim. Mas quando a Nespresso me convidou para trazer a marca aqui para o Brasil, e eu fui a primeira colaboradora América Latina, foi algo delicioso, porque de certa maneira eu estava me reconectando com o que eu sempre fui, que é uma apaixonada por café, uma pessoa que aprecia essa bebida e que aprendeu a valorizar cada detalhe do cultivo e cada uma dessas etapas para trazer um resultado, uma experiência única para o nosso consumidor. Claro que eu tive diferentes atuações em diferentes áreas, por eu ser dessa cidade que produz tanto café, e muitas pessoas não conhecem. Eu lembro muito da manteiga aviação, que é aquela da latinha laranja. Eu imagino que muitos aqui já tenham degustado. E é sempre meu cartão de visita, foi meu primeiro emprego. E desde que eu trabalhava lá, né, eu tive a oportunidade de fazer meu estágio lá e aprendi muito com toda a equipe. Eu entendi o valor que cada detalhe, né, que você cuidar ali nas minúcias de tudo aquilo que você vai fazer para as pessoas, mas também para o seu produto, provocam esse resultado que é inesquecível quando você oferece isso para o seu consumidor final. Ô, Cláudia, é tão bacana isso, né? Você voltar às suas raízes, se conectar às suas raízes, né? A gente sai de casa para estudar, para trabalhar fora, ir para o mercado de trabalho e a gente acaba tendo uma sinergia com o próprio trabalho que ele faz você voltar para essas raízes, né? E isso é muito compensador, não é verdade? Sem dúvida. É claro que eu tenho hoje o privilégio de trabalhar numa coisa que eu amo, que é o café, e numa coisa que eu acredito, que é a sustentabilidade. Então, é realmente um privilégio poder conectar as duas coisas. E me recordo quando eu falei com meu pai, quando eu recebi o convite ali de Nespresso
Nespresso. Olha, me chamaram, que eu fui explicar o que que era. Eu falei, nossa, café de pastilha, como assim? E quando ele degustou, ele provou comigo, a opinião foi bastante importante para eu aceitar. Eu falei, não, é um bom caminho. Eu acredito que vou poder contribuir com aquilo que eu sei e aprender com aquilo que eu ainda não sei. Sim, a gente está todo dia num constante aprendizado. Ô Cláudia, e eu quero aprender agora também, porque eu comecei essa entrevista com você e eu quero saber falar corretamente o nome. A gente fala Nespresso ou Nespresso? Nespresso. É como a gente, Nespresso. é como a gente fala aqui internamente, mas tudo é compreensível. Sim. Então vamos lá. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente qual que é a origem do café, né, da Nespresso, de onde vem tantos sabores, quantas fazendas produzem o café Nespresso pelo mundo e quais são esses números aqui no Brasil. Conta para gente. Claro. A Nespresso hoje adquire cafés de 14 países diferentes. Quando você olha o globo terrestre, naquele cinturão tropical que fica entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, tem cerca de 70 países que produzem café. Nós adquirimos desses 14, entendendo qual é o perfil que existe em cada um, que vão compor, então quais são esses perfis que vão compor os nossos cafés no final. O Brasil é o maior produtor de cafés do mundo, é também o maior fornecedor para a Nespresso. Nós temos cafés do nosso país na maioria das nossas cápsulas. E hoje, da linha doméstica que nós temos, que são 29 variedades de café, pelo menos 16 tem uma predominância de cafés brasileiros, o que mostra essa contribuição desse perfil que nós temos de cafés do nosso país em diferentes das nossas cápsulas. Mas cada uma dessas origens tem que ser olhada de maneira individual. Né? A gente tem que ter esse olhar muito individual para cada uma delas. Porque café não é tudo igual. Ele é resultado, sem dúvida, da espécie, da variedade, do terroir, né, onde ele cresce, e aí na combinação de altitude, latitude, solo e clima, quais são as condições únicas que ele tem naquele território que vão fazer com que ele se desenvolva. E ainda que seja uma escala industrial, claro que nós vamos levar todo esse café, esse grão de café cru, ou seja, verde, para serem então torrados e moídos nas nossas fábricas que ficam na Suíça, mas nós fazemos isso de maneira artesanal. Isso significa esse olhar individual para cada origem, para saber o que nós podemos desenvolver ao máximo daquela região. Alguns exemplos. O próprio café da Costa Rica, que é conhecido como um café mais intenso, porém, se você faz uma torra mais leve, ele lembra malte. Numa torra mais intensa, ele lembra cacau. Cafés da Colômbia já tem uma característica mais licorosa, isso significa uma alta nota frutada, percepção de acidez na boca e uma alta doçura. Diferente dos cafés do Quênia, que você tem cafés mais suculentos, você tem uma boa doçura, mas também uma boa nota frutada, não tão alto quanto eu tenho ali na Colômbia. E os cafés de Brasil, e aqui são os cafés do Brasil, você tem diferentes regiões com perfis muito distintos. Hoje nós adquirimos principalmente de Minas Gerais e de São Paulo. Eu estou falando da Alta Mogiana, Média Mogiana também. Então, sul de Minas e Cerrado, né? São algumas regiões das quais nós adquirimos cafés. E cada uma delas vai ter um perfil muito específico. O Cerrado, que hoje a gente já conhece até um espectro maior de cafés que vem daquela região, mas todos com uma doçura muito alta, com perfil e notas de caramelo e chocolate que vão enriquecer e dar um determinado perfil para alguns cafés. E aí, trazendo outro exemplo de Brasil, regiões ali da Serra da Mantiqueira, como nós temos Carmo de Minas, São Lourenço e outras cidades no entorno, cafés mais delicados, muitas vezes os bourbons, e é a variedade que nós compramos daquela região. Sabemos que são os mais raros e frágeis cafés do Brasil e que acabam tendo um perfil bastante rico também, com uma nota frutada mais proeminente, mas com uma doçura de flor de mel de laranjeira que é realmente inconfundível. Isso para trazer somente alguns desses perfis. E sabendo disso, a gente modula a torra para tirar o maior potencial de cada uma dessas origens.
Bacana. E eu ia te perguntar quem são esses produtores, né? Você me disse também que aqui no Brasil tem muito produtor fabricando esse café que a Nespresso hoje nos presenteia para saborear. Quais são as regiões brasileiras assim aqui que mais produzem o café para Nespresso? Hoje a Nespresso adquire a maior parte dos seus cafés do Brasil, concentradamente de Minas Gerais, tanto o Cerrado quanto a Serra da Mantiqueira, quanto uma parte do interior de São Paulo, falando de Alta Mogiana e Média Mogiana. E quando a gente olha o número de produtores totais que nós temos no mundo, falando no número de fazendas que a Nespresso adquire no mundo, essas fazendas não são próprias, elas pertencem cada uma aos seus donos ali, né? E nós só compramos a mais alta qualidade de cada um desses cafés. A Nespresso trabalha apenas com cafés especiais. É o tipo de café que nós adquirimos e que buscamos no mundo inteiro. Então, são cerca de 110 mil fazendas no mundo e de cada uma delas a gente compra somente aquela mais alta qualidade, que pode ser 5, 10% de todo o café que de fato se produz naquela propriedade que vai atingir o padrão que nós estamos procurando. O Brasil é o maior fornecedor para a Nespresso e hoje nós temos cerca de 1.000 fazendas que são parceiras da marca. E um diferencial que nós temos aqui é trabalhar diretamente com esses produtores o ano inteiro. Isso me lembra também, Ângela, a minha infância. E eu lembro como era a dinâmica da produção de café e dessa comercialização de cafés. Que o produtor ele fazia seu cultivo ao longo do ano, depois sua colheita, seu pós-colheita, e no final ele procurava as empresas, né, enfim, os traders, para oferecer aquele café. E se tivesse no padrão dessa ou daquela indústria, de fato aquele café seria vendido. Se não tivesse, na próxima vez ele teria uma outra chance. Quando eu vim para a Nespresso, eu entendi que essa dinâmica era um pouco diferente. E foi uma das coisas que mais me surpreendeu. Quando eu vi a dedicação da nossa equipe técnica, aqui eu estou falando de agrônomos e agrônomas, que no Brasil são 15 profissionais, que trabalham o ano inteiro entendendo a realidade de cada uma dessas fazendas, de cada uma dessas famílias, para poder propor um plano de ação individualizado e como é que se promove uma melhoria contínua em cada uma delas, porque as fazendas não são todas iguais. Também não existe fazenda perfeita. Sim. Nós temos diferentes realidades e esse olhar para cada uma gera uma relação de confiança. Quando se precisa, ao longo do ano, né, dessa consultoria especializada, de trocar uma ideia, de tirar uma dúvida, a nossa equipe está disponível. Esse é um trabalho que a gente consegue fazer à distância, em tempos normais a gente consegue fazer presencialmente, e nós desenvolvemos um relacionamento de longo prazo com todas as pessoas que fazem parte da cadeia do café, porque nós queremos comprar sempre das mesmas famílias, das Sim. mesmas pessoas. Eu ia te perguntar justamente isso, porque eu imagino que a Nespresso ela tem uma equipe de agrônomos responsáveis em apoiar esses cafeicultores nessa rotina do plantio até a colheita e também após colheita, né? A questão também do meio ambiente, a parte social e de sustentabilidade. É isso mesmo que ocorre? Tem essa equipe que dá esse apoio? Exato, e até explicando de maneira mais ampla o que isso significa. A Nespresso tem um programa de sustentabilidade para o desenvolvimento do campo chamado Nespresso AAA, ou Programa de Qualidade Sustentável Nespresso AAA. O que isso significa? Né? Significa que nós buscamos a mais alta qualidade e produzido de maneira sustentável. Esse café tem que ser produzido de maneira sustentável. Não é um ou outro. A gente não vai valorizar mais aquele que tem maior qualidade, porque todos têm que ter qualidade, assim como todos têm que ter as práticas sustentáveis. Esse programa nasceu em 2003, em parceria com a Rainforest Alliance, que é a maior ONG agrícola do mundo. Eles nos apoiaram muito nesses critérios de sustentabilidade, da rede de agricultura sustentável que tem suas normas, e com isso, a nossa equipe técnica
eles são treinados, eles são preparados. Aqui no Brasil, através da Imaflora, eles é que capacitam toda a nossa equipe, entendendo como é que são essas demandas, para ter esse olhar no campo e aí conseguir contribuir de maneira bastante individualizada. É algo que nós vemos crescendo ao longo dos anos. O programa chegou no Brasil em 2005. Nesse ano já completaremos 15 anos, né, do Nespresso AAA aqui no Brasil. E se eu puder explicar o que significa cada um dos As, eu vou ter que até lembrar por que ele foi criado, por que surgiu esse código, essas letras aí. Lá no Não, início... não, eu queria sim que você explicasse para a gente, por favor. Sim, quando a gente deu esse nome, Nespresso Triple Ale AAA, Programa de Qualidade Sustentável, foi em alusão aos melhores cafés da mais alta qualidade do Quênia, já que somos uma marca internacional, e lá os melhores cafés são chamados de duplo A, ou AA. E nós colocamos um terceiro A, como se fosse um A da sustentabilidade. Foi assim que nasceu. Mas com o tempo, cada um desses As foi ganhando um novo significado. O primeiro significa qualidade. A mais alta qualidade, os maiores grãos e maduros, sem defeitos, que garantem que você vai ter um excelente produto na origem, porque a qualidade se atinge quando o café está ligado à planta. É lá que ele vai receber todos os nutrientes para poder se desenvolver e chegar na melhor maturação e toda a concentração de açúcares e proteínas e outros compostos que vão ser essenciais depois para o momento da torra. Então, esse é o primeiro A. O segundo A, ele fala de sustentabilidade. E é uma sustentabilidade pensada em 3 aspectos. Do ponto de vista ambiental, claro, protegendo nascentes dos rios, tendo uso racional de água, protegendo todos esses recursos, fauna, flora, tudo isso está considerado aqui no ponto de vista ambiental. Também temos o ponto de vista econômico, e aqui a Nespresso remunera acima do mercado. Nós estamos falando de uma remuneração que pode chegar de 30% a 40% a mais do que o valor daquele café no preço da bolsa, por exemplo. Esse é um fator que estimula o produtor a querer trabalhar com a nossa marca. E o terceiro pilar, ele fala de social, ele fala de pessoas, porque é uma atividade essencialmente humana. E o quanto nós precisamos de pessoas ao longo de todo o ano para dedicar para que aquele café seja cultivado, em especial na época da colheita. Então, esse olhar garantindo que direitos humanos estão sendo garantidos, boas condições de trabalho, trabalho justo e ético, são aspectos que nós levamos em todo o contato que nós temos ao longo do ano com as pessoas que trabalham, então, no campo. E o terceiro A, né, ali para eu poder fechar, a gente fala de produtividade, garantindo que no final do dia, já que a gente tem numa fazenda, que é uma indústria a céu aberto, todo um entendimento da gestão daquela pessoa que está conduzindo aquela propriedade, para que ele tenha um melhor faturamento, consiga reduzir os custos ou otimizar os custos e ter uma boa aplicação dos seus recursos ali na sua propriedade. Então, são 3 aspectos relevantes que nós ajudamos e apoiamos para que essas pessoas possam avançar cada vez mais e buscando dignidade, qualidade de vida e também a permanência na cultura, mostrando que o campo é viável, que o café é viável e atraindo essas pessoas para darem continuidade nesse trabalho também ali. Cláudia, então a gente observa que esse programa ele é dividido em 3 frentes, né? E quem faz parte deste programa? Quem pode participar do programa Nespresso AAA? Hoje o programa já é mais conhecido no Brasil e muito nos gratifica saber, ouvir as pessoas procurando e querendo participar desse programa. Então, hoje nós compramos cafés de regiões específicas, de um determinado terroir que já está dentro do que a empresa procura em termos de qualidade sustentável, assim como de variedade de café, dependendo da região onde ele está.
onde ele está sendo produzido. E como o próximo passo é entendermos a realidade daquela fazenda, porque nós temos uma ferramenta de avaliação de qualidade sustentável que aplicamos a todas essas fazendas, entendendo critérios básicos, critérios avançados, críticos e não críticos, e como é que é a disposição daquela propriedade e dos proprietários em avançar nas práticas sustentáveis. É uma relação de longo prazo que nós queremos desenvolver com essas pessoas. Portanto, tem que ter uma troca, uma relação de confiança, em que a gente pode apoiar, explicar como nós queremos e deve acontecer, mas sempre nesse aprendizado que temos de ambos os lados. E vemos com muito bons olhos esses resultados já surgindo, então, no campo, dessas pessoas que trabalham com a Nespresso e que veem nisso uma grande valorização. Porque não é só uma relação comercial. Elas Sim. batem no peito e falam, nossa, eu sou uma produtora Nespresso, eu sou um produtor Nespresso. Então, traz o aspecto econômico, sem dúvida, como eu mencionei, mas traz também um aspecto emocional, de dignidade, de valorização, de reconhecimento, de olhar para a pessoa. E muitas vezes, quando eles me convidam, né, os organizadores ali dos eventos me convidam para participar de alguns eventos e fazer a entrega das premiações, quantos são os agradecimentos que eu recebo? E não é só uma relação financeira, mais uma vez. Sim. É uma relação de confiança e traz segurança para as pessoas. Porque sabem que a gente, todos os anos, nós vamos comprar e estaremos lá de novo com eles. Sim. E é um programa, né, Cláudia, que também colabora e fornece para esses produtores, esses cafeicultores, conhecimento, né? Conhecimento, capacitação técnica para cada vez mais a produção ser uma produção de alta qualidade, utilizando as melhores práticas agrícolas, ecologicamente correta, para uma qualidade também, não só do café, mas uma qualidade social e de vida para o cafeicultor que abraça esse programa. E muitas pessoas, Ângela, perguntam o que é o significado do seu cargo? O que isso quer dizer? Criação de valor compartilhado. Uhum. E no programa de qualidade sustentável da Nespresso, o Nespresso AAA, isso é muito materializado. Porque não é só ter uma relação de longo prazo, ter um produto de excelente qualidade, remunerar acima, mas você entende esse impacto na vida das pessoas no meio ambiente. O que nós esperamos é que cada consumidor, quando tem uma xícara de Nespresso, fala, nossa, é um produto delicioso, e tem que ser. Mas ele faz o bem para as pessoas e para o meio ambiente. Então, é um impacto que a cadeia toda se beneficia de maneira consistente. Não são ações isoladas, né? Sim. Que talvez até marqueteiramente possam ter um pouco mais de apelo. Mas aqui nós estamos falando de uma transformação verdadeira, de um olhar para as pessoas do campo em que elas se sintam reconhecidas e valorizadas, porque elas ainda não são. E elas têm que ser. Se a gente se alimentou hoje, é porque alguém lá no campo produziu esse alimento para nós. E a gente tem que ter essa gratidão e esse olhar para essas pessoas que estão dedicando um trabalho que não é fácil, que demanda muita energia, que demanda, né, muita dedicação, e fazer com que até a autoestima dele melhore, os resultados, a qualidade de vida, e que ele possa realizar todos os sonhos que ele tem ali para ele e para sua família. Quem é a equipe da Nespresso que faz a seleção, a verificação e a degustação deste café, e qual que é a frequência deste trabalho em campo? Uhum. Bom, aqui no Brasil nós temos uma equipe de 15 agrônomas e agrônomos que fazem esse trabalho para garantir a qualidade consistente, mas eles também são nossos investigadores, eles também são nossos pesquisadores, e vira e mexe eles trazem sugestões do que a gente pode fazer, do que tem de novidades no campo, porque as nossas fábricas e o nosso centro de desenvolvimento de novos produtos ficam na Suíça. Sem dúvida, nós temos ali os pesquisadores de café que rodam o mundo inteiro pesquisando novas histórias, novos sabores para trazer essas experiências. Mas tudo começa com esse trabalho no dia a dia no campo, entendendo
quais são essas joias, essas preciosidades que muitas vezes estão escondidas e que podem fazer parte de um café de uma edição limitada e depois, quem sabe, até virar um café de edição permanente. A maioria da nossa equipe técnica, e aqui eu estou falando daqueles que eu tenho maior proximidade, que são os do Brasil, eles são formados, são certificados ali como Q-Graders, né, classificadores de café. Eles detêm não só o conhecimento agronômico para exercer suas atividades, mas eles são especialistas também na degustação daquele café. E desde que o café sai daqui até ele chegar na nossa fábrica, são pelo menos 4 etapas de aprovação, eu diria. Só na fábrica são mais de 70 testes de qualidade que nós fazemos para garantir que cada café vai ter o resultado esperado e aquela promessa que nós oferecemos para cada um dos nossos consumidores. Então, são diferentes dessas etapas, nós estamos sempre avaliando o nosso café para garantir aquela consistência na xícara. Nas últimas décadas, observamos uma mudança assim, geográfica da produção de café no Brasil, né? Eu, por exemplo, eu tenho avós que chegaram da Espanha aqui no Brasil e foram trabalhar em lavouras de café até eles poderem comprar a própria fazenda de café deles, né? E aí a gente repara que algumas regiões brasileiras foram muito prósperas na produção de café, mas que hoje deixaram de ser uma região próspera para dar lugar a outras regiões brasileiras. Então, algumas novas fronteiras foram sendo abertas por causa dessa mudança também do clima e do microclima daquela região, né? A gente trabalha numa fábrica a céu aberto. Diante disso, a gente sabe que as árvores, elas enriquecem o solo, promovem uma sombra que ajuda também a regular a temperatura. Então, eu queria saber de vocês e o seu feedback junto aos agrônomos e produtores rurais com relação a essas mudanças do clima. Por que é tão importante para a Nespresso investir também em sistemas de agroflorestas? Por que as árvores interferem na qualidade do café? E onde a Nespresso arboriza se encaixa nesse processo? Claro. O café chegou no Brasil e ele foi migrando de diferentes regiões, desde o norte do país, até se acomodar muito bem aqui na região sudeste, mas a tendência é que ele vá ainda mais para o sul. O mundo está aquecendo, o planeta está aquecendo, né? Nós estamos sentindo isso no dia a dia e mesmo essas oscilações, essas adversidades climáticas aí, elas impactam em diferentes culturas, inclusive na produção do café, que é uma planta de subbosque e tem temperaturas e condições ideais para que ele possa se desenvolver. E garantir essa plantação em equilíbrio com o meio é um dos grandes desafios que nós temos agora. Nós procuramos, através de algumas atividades, promover essas ações nas propriedades que são parceiras da marca, e eu queria trazer aqui 2 contribuições para falar de clima, porque uma vez eu ouvi, foi até uma fala do Barack Obama, que o nosso planeta está aquecendo, nós somos a primeira geração a sentir os efeitos, talvez a última que pode fazer alguma coisa. Então, nós temos que fazer alguma coisa, seja individualmente, seja coletivamente. E no nível de fazenda, tem muita coisa que a gente pode fazer. E ainda que essas fazendas que são hoje parceiras da Nespresso já estejam, na sua maioria, adequadas ao que existe de legislação local, quais são as demandas, e num trabalho ali, num plano de ação para isolar quais são as nascentes, os corredores, os cursos de água, os corredores ecológicos sendo restaurados, enfim, existe um trabalho que vai além. Não basta ter um oásis de sustentabilidade dentro de uma propriedade se o vizinho não está pensando da mesma maneira. Se eu não consigo conectar e pensar de maneira ampla, até como comunidade, e como a gente pode fazer isso junto. Nós temos aqui alguns projetos que falam disso, e alguns dos compromissos que nós temos de clima enquanto companhia, até porque nós anunciamos há cerca de 2 semanas
que a Nespresso já tem hoje neutralidade de carbono dentro das suas operações desde 2017, e agora nós estamos ampliando isso para além das nossas operações, estou falando aqui dos nossos fornecedores também, e vai ser até 2022. Em ações tanto de reduzir a pegada de carbono, quanto através do plantio, conseguir neutralizar e fazer esse sequestro de carbono. E algumas das ações que temos para chegar nessa meta de 2022, que é daqui a pouco, né? Sim. Nós temos algumas que eu gostaria de exemplificar, que são iniciativas brasileiras, como o Consórcio Cerrado das Águas, que foi idealizado pela Nespresso, em parceria com a International, com a IUCN, International Union for Conservation of Nature, a Imaflora, a Federação de Cafeicultores. Isso lá ido de 2013, 2014. Hoje, né, enquanto instituição, uma governança já estabelecida, nós sabemos que é uma plataforma colaborativa em que não só a Nespresso, mas outras marcas de café, outras empresas também têm que se unir, porque nós compramos do mesmo local. Cada um compra um padrão diferente do café daquela região ou daquela fazenda, mas a gente tem que se unir em ações pré-competitivas para garantir esse restauro de paisagem, a proteção dos recursos hídricos. O produtor de café ele tem que ser também um produtor de água. E o foco já não é mais em quantas sacas de café eu tenho que fazer no volume, mas quantas xícaras de qualidade eu consigo entregar naquela minha safra. Então, essa é uma das atividades que nós temos. A outra é uma parceria com a SOS Mata Atlântica, uma ONG bastante conhecida no nosso país, sabendo que ainda temos um pouco de Mata Atlântica no nosso país, mas são porções que são desconectadas. Então, como conectar? Para que a fauna esteja em equilíbrio, a flora também, os animais voltem a circular, eu preciso conectar. E aqui um trabalho que fizemos, que foi além das nossas porteiras, porque sim, dentro de casa nós temos que ser sustentáveis, mas não é suficiente. Falar que Nespresso é sustentável, e nós somos, nós buscamos diferentes ações dentro da nossa cadeia, mas como nós podemos impactar e inspirar outras pessoas, outras fazendas, para pensarem da mesma maneira. E nesse sentido, nós começamos ali na região do Vale da Grama, são 3 produtores que temos ali. Mas que é na Serra da Mantiqueira, né? Exato, ali bem na divisa entre São Paulo e Minas Gerais, São Sebastião da Grama e Poços de Caldas. Mapeamos 154 nascentes, 277 hectares que poderiam ser restaurados. E como eu disse, não bastava ter essas 3 fazendas, ok, eu tenho que falar com o vizinho, ainda que ele nunca seja um produtor de Nespresso. Sim. Ele pode trabalhar com oliveira, ele pode trabalhar com gado, enfim, ter outros cultivos que nunca vão trabalhar conosco, mas é necessário nos unirmos para pensarmos num contexto de paisagem. Paisagens que são produtivas e nesse restauro de cada uma delas também. E o que nós fizemos no primeiro ano foi o plantio de cerca de 50 mil árvores em parceria com a SOS Mata Atlântica, e para recuperar toda essa área, saindo de 6% do que hoje tem de mata nativa para 16%, isso em 5 anos, chegaremos então em 700 mil árvores plantadas ali, árvores nativas, e um trabalho que não é só plantar árvore, porque o que não faltam são árvores plantadas aí. Se todas as árvores que já foram plantadas estivessem em pé, nossa, esse mundo está maravilhoso. Sim. Você tem que acompanhar com o tempo para garantir que você vai ter mata em pé. Que ela realmente vai estar ali, vai estar íntegra. Então, é esse o investimento que importa. Não é só fazer a cova e colocar a muda ali, daqui a um ano não tem nada. Não. Você tem que cuidar dela para que ela cresça, para que ela realmente possa recuperar e restaurar toda uma paisagem que você tinha ali. Então, sim. 2 projetos, eu trago um pouco dessa visão do ecossistema, pensando não só no ecossistema, mas nessa biodiversidade e no impacto que isso tem nas comunidades, que você muda todo o microclima dentro daquela propriedade.
Exatamente. E você tem que pensar também que você está investindo, né? Não só a Nespresso, os produtores, o meio ambiente como um todo está investindo numa cadeia que também compreende as nascentes dos rios, né? Precisa também ter uma preocupação aonde isso vai ser plantado, o tratamento dessas águas ao redor dessa mata nativa, como vai proteger essas nascentes, essa mata nativa e toda a biodiversidade que tem em volta ali, não só das fazendas, mas aonde também essas árvores estão sendo plantadas. Isso é muito bacana. É um trabalho, né, Cláudia, que não é só feito aqui no Brasil, mas é um trabalho que eu vejo que é feito globalmente, né? Faz parte do nosso compromisso mundial, que aliás se encerra esse ano, nosso compromisso de sustentabilidade, chamado a Xícara Positiva, que fala de 100% do nosso café adquirido de maneira sustentável através do programa AAA. O Brasil já bateu essa meta, nós chegamos em 100% no ano passado e agora falta esse resultado mundial. A última fronteira, basicamente, é a África, que eu estou falando de Etiópia e Quênia, em especial pela rastreabilidade. O segundo objetivo, ele fala de alumínio, injeção 100% responsável da cadeia, desde a extração até o pós-uso, que eu estou falando de reciclagem, e questões de clima, né? Porque tanto a redução da pegada de carbono que nós temos em toda a nossa cadeia, mas como é que eu neutralizo? E a meta é plantar 5 milhões de árvores no mundo, garantindo que vai ter floresta em pé, mais uma vez. Nós fechamos o ano de 2019 com 4 milhões e meio. Então, estamos aguardando aí para finalizar também mais esse compromisso. Exato, eu ia falar com você agora exatamente sobre essa pegada de carbono neutro, né? A novidade agora é que todas as xícaras de café da Nespresso serão neutras, então, até 2022. Fala um pouco para a gente sobre as iniciativas que irão fazer parte dessa meta toda. Uhum. Eu confesso, Ângela, que quando recebi a informação de que a Nespresso ia ser carbono neutro nas suas operações e também na operação de parceiros até 2022, eu achei que estava errado. Não, não é Você ficou possível. Não, assustada? alguém digitou errado esse Uhum. negócio aqui, porque basicamente são 27 meses para que isso possa ser entregue. Mas para você dar passos consistentes, as metas têm que ser audaciosas. E tem que ter muita coragem para que isso aconteça também. E foi o que eu vi nas semanas seguintes desse anúncio interno do que a gente teria que trabalhar. Então, aqui são algumas frentes de trabalho. Primeiro, a redução da nossa pegada de carbono, e que desse total de carbono neutro, eu diria que vai representar cerca de 5%. Então, aqui buscando energia renovável, frota, né, frota que esteja cada vez mais verde e utilizando outro tipo de recurso do que aquele que nós temos hoje em dia. Atualmente, cerca de 10% das nossas entregas são verdes, não só daquilo que a gente chama de última etapa de entrega, mas também de longas distâncias. Nós já começamos o trabalho com veículos que já fazem São Paulo, Rio de Janeiro, com biometano e gás GNV. Então, isso mostra alguns avanços que temos nesse sentido, mas também olhando para a cadeia e tudo que a gente pode reduzir, e cada atividade conta. Né? Cada material que eu tiro, cada coisa que eu não imprimo, né, o olhar para toda a cadeia é super importante. A segunda atividade nesse contexto, e deve contribuir com cerca de 20, 25% dessa nossa neutralidade de carbono, é o que a gente chama de insetting, que é o que já estávamos fazendo, ou seja, o plantio de árvore dentro de fazendas que são parceiras da marca. E o nosso objetivo aqui é triplicar esse plantio nesses próximos 2 anos. Então, é um trabalho que vai ser bastante acelerado. E os outros 70%, é uma fatia bastante considerável, nós estamos falando de offsetting, é realmente essa neutralidade que nós estamos buscando, né? Essa neutralização de áreas de plantio, áreas de floresta que não necessariamente são dentro da fazenda. Ele é a conservação de biomas específicos, e o Brasil tem um potencial bastante grande e está, né, entre ali os grandes focos de toda essa ação mundial também.
Isso aí, então, são as 3 iniciativas que você comentou, e isso faz parte é uma parte de uma estratégia maior, né, Cláudia, que vai abranger aí compromissos sérios de sustentabilidade da marca, né? Sim, e uma das etapas que eu diria que é uma das mais tangíveis, talvez, é a própria reciclagem, que ainda que o pós-consumo represente uma fatia pequena de toda a nossa pegada de carbono, ela é importante. E é uma das etapas que nós mais avançamos nos últimos anos. Em média, nós crescemos 5 pontos percentuais na reciclagem efetiva das nossas cápsulas. É um número que a gente faz muita questão de dar transparência. Nós saltamos de 8% de reciclagem efetiva em 2016 para 23% no ano passado, em 2019. Então, isso mostra que o nosso diálogo com o consumidor, já que a Nespresso não vem de supermercado. A gente tem 100% de rastreabilidade da nossa cadeia. Eu sei quem produziu, como foi produzido, foi para a fábrica, a cadeia inteira, e eu vendo direto para o consumidor. Eu sei de onde veio, para que casa foi. E isso faz com que eu possa dialogar com ele também através das nossas lojas, mas também com comunicação direta com esse consumidor. E ele está engajando. Eu agradeço a cada consumidor que nos apoia nesse processo, nessa responsabilidade que é encadeada e compartilhada. E assim, a gente avançou bastante nos últimos anos, esperamos avançar ainda mais. E o uso da terra, Ângela, ele tem que ser planejado. Nada é por acaso. Sim. Esse conhecimento bastante profundo da sua área, das características do seu solo, do relevo que você tem e de como você deve fazer o uso racional. Existem áreas que são mais adequadas para o plantio e outras não. E você tem técnicas que você pode utilizar, e aí falando mais uma vez do plantio de árvores, como isso pode acontecer, seja de corredores ecológicos, barreiras de vento, mas pensando também nessa questão do solo, para que ele fique saudável, com a melhor drenagem, com a melhor nutrição, o solo tem que estar vivo. Mas Sim. isso não é algo que você faz de uma hora para outra. Então, os nossos olhos não são tão hábeis de ver toda a riqueza e toda a vida que está circulando ali dentro daquele solo, mas a gente tem que cuidar dele para que ele seja sempre restaurado, entendendo que de um ano para o outro você tem ali mudanças na composição daquele solo, mas que com o tempo e um olhar preciso, cuidadoso, como se for... E ele é um ser vivo. No final do dia, se você for olhar dessa maneira, você tem que garantir que ele está saudável. Aí sim, você atinge o equilíbrio. E a natureza é sábia. Quando você visita uma propriedade, você tem aquela visão, né, macro, você consegue olhar cada uma das áreas, e para aqueles que já estão conseguindo fazer esse bom gerenciamento, essa boa gestão do solo e das suas áreas, você consegue ver que elas estão em equilíbrio. Em outras, nem tanto, porque certamente as decisões foram diferentes e não foram as mais acertadas, talvez. E a nossa equipe técnica ajuda muito nisso também. Tem uma fazenda que a gente sempre visita e eu gosto de mostrar os mapas, porque eu adoro mapas, e a gente mostra como, com planejamento e com a decisão correta, você, com o tempo, consegue reduzir as áreas de plantio, restaurar determinadas áreas que eram necessárias ali para preservação permanente, adensar aquele plantio sem comprometer o fluxo de caixa, sem comprometer o faturamento daquela família. Mas é um trabalho de longa data e demanda atenção, demanda energia. Sim. E a nossa equipe técnica faz isso muito bem, em parceria com as fazendas. É bastante trabalho, né, Cláudia? Dá trabalho. Dá trabalho, Ô, Cláudia, eu quero começar a falar um pouco sobre o papel da mulher, né? Eu sei que a Nespresso atua em 84 países, possui mais de 14 mil colaboradores, e eu queria falar um pouco, então, sobre a mulher nesse setor do agronegócio e também dentro da Nespresso, o papel aí dessa mulher. A gente vai ter
aqui em São Paulo, no final do mês de outubro, o Congresso das Mulheres do Agronegócio. Então, nesse evento, temos a oportunidade de interagir com outras mulheres de dentro e de fora da porteira em busca dessa igualdade de trabalho, igualdade no campo, igualdade de capacitação. Algumas mulheres já com cases de sucesso na gestão do negócio, dentro e fora da porteira, já estiveram em várias edições desse congresso, trazendo aí exemplos, né, para outras mulheres. Então, para qualquer direção que a gente olha hoje, a gente enxerga a mulher conquistando espaço. Você, Cláudia, para nós é um exemplo dessa conquista de espaço. Eu queria saber, porque é o seguinte, em 2017, a Nespresso criou um guia com metodologia e práticas analisando a realidade de mulheres pela igualdade em diferentes países. Falta pouco, Cláudia, para atingir as 4 metas estabelecidas pela Nespresso. Como que a empresa enxerga o papel da mulher no setor cafeeiro hoje? Uhum. Obrigada por trazer. Realmente a gente está numa jornada e eu vejo que além das ações que nós estamos tomando e trazendo para a mesa essa discussão que ela é super relevante, porque é um mundo muito masculino. Sim. E eu sei que até a minha figura aqui nesse mundo, ela é incomum, né? Também por transitar por diferentes áreas ali da companhia. E aqui, o que eu digo como a principal mudança e talvez a principal contribuição que a Nespresso possa dar é a mudança da lente que nós temos em a gênero e a equidade mesmo, né? Quando a gente fala ali no campo, porque ao longo da nossa vida nós fomos treinados, moldados, educados para olhar as pessoas de uma determinada maneira, colocando determinados rótulos. Você pode mais, você tem mais ou menos capacidade de fazer uma atividade ou outra, ligado muito ao aspecto de gênero. E fácil seria simplesmente colocar um produto e trazer um rótulo rosa e dizer, olha, isso daqui é a melhor solução, né? Claro, você tem que trazer esses temas para a mesa, você tem que trazê-los para a discussão, mas mudar os filtros que nós temos é um trabalho de impacto para a sociedade. E todos esses treinamentos que nós temos feito nos países onde nós trabalhamos hoje em dia, eles visam mudar essa maneira como nós falamos, como nós nos relacionamos. Começou com a nossa equipe técnica. Hoje nós já conseguimos esse balanço de gênero dentro da nossa equipe, por exemplo, aqui no Brasil, né? Lembrando que não é tão fácil você encontrar agrônomos, até na formação, né, para que elas possam compor esse nosso quadro, mas nós fomos estimulando e cada vez mais conseguimos integrar. E com esses treinamentos, nós vemos o quanto nós podemos mudar nossa maneira de ver o que a gente fala, como a gente age. E essa equipe, uma vez que ela foi treinada, ela leva esse tipo de discussão para as fazendas onde nós trabalhamos, para os homens e mulheres, para todas as pessoas que fazem parte dessa cadeia. Bastante coisa já foi feita até aqui, desde 2017, daquilo que nós estamos fazendo, mas tem muito para fazer ainda. Tem muito. Eu diria que talvez no campo, e ali eu estou falando de produtores e produtoras, né? Nós sabemos que cada um tem uma realidade, mas cada uma dessas pessoas pode ter uma contribuição muito específica na cadeia. E aí falo mais uma vez do meu olhar e de como eu tenho ajudado a construir isso dentro da companhia, né? Trazendo essa sensibilidade, trazendo muitas vezes esse cuidado que é tão genuíno, esse olhar feminino que a gente pode contribuir e que tem que conviver muito bem com cada um dos outros profissionais, os trabalhadores e trabalhadoras que a gente tem ali no campo. Então, essa equidade de gênero da nossa equipe a gente já avançou bastante. Esse treinamento e esse aprendizado que a gente tem tido, porque a gente sempre troca e a gente se desafia, né? O que você conseguiu implementar, com quem você conseguiu falar essa semana e desafiar para pensar diferente e essa conquista de espaço. Porque muitas vezes eu vejo mulheres tendo seu nome em uma ou outra amostra de café, participando, claro, cada vez mais até de concursos, mas eu espero um protagonismo feminino na fazenda, genuíno, verdadeiro,
É para isso que a Nespresso está também fazendo esse trabalho de base. E com isso fazendo impacto em mais pessoas. É o que a gente acredita. Vai ser uma mudança muito mais estrutural, mas leva tempo, demora mais. Demora mais. As mulheres, elas estão cada vez mais, né, Cláudia, ocupando posições assim transformadoras no nosso cotidiano, né? E também na cafeicultura não é diferente, né? A gente sabe que o setor ele é responsável aí por 8 milhões de empregos diretos e indiretos, né? Contribui aí com mais de 5 bilhões de dólares de receita com as exportações na balança comercial. Então a gente sabe que essa questão da igualdade de gênero ela não se restringe apenas aqui no Brasil, né? Ela repercute, assim, né? Repercute em outros países também. A gente observa que produtoras e produtores rurais que trabalham em conjunto aí na Colômbia, Guatemala, em todos os outros países que produzem café, eles também têm aí um alinhamento com os objetivos de desenvolvimento do milênio estabelecidos pela ONU, né? E eu queria saber se vocês têm aí uma visão para o futuro aí. Eu falo com bastante gente da área do setor de agro e todo mundo fala assim para mim: olha, Ângela, eu já estou com o meu planejamento de 5 anos pronto. Você, Cláudia, você está com o seu planejamento de 5 anos ou até 2030 já com uma visão pronta? 2030, a gente já está. E no final do ano passado a gente já está, porque, claro, a gente pensa globalmente, numa visão mais ampla, né? E esse aspecto de ser uma empresa cada vez mais inclusiva é uma das prioridades que nós temos para o nosso negócio, tanto para o campo quanto para as outras operações, onde nós temos ali pessoas, né, que compõem o nosso quadro. Então, até 2030 a gente já tem, mesmo em termos de cafés, o que a gente vai desenvolver, o que a gente vai lançar de edições limitadas, experiências para o nosso consumidor. Eu já sei dos cafés daqui a 3 anos. Imagine o pessoal lá que está desenvolvendo, eles já estão muito mais à frente nesse desenvolvimento também. E, sem dúvida, o aspecto de pessoas, ele é bastante importante. Uma curiosidade que eu queria trazer aqui. Eu fui a primeira colaboradora América Latina da marca. Me chamaram para trazer, né, para construir toda a estratégia. E eu falei, olha, eu realmente acreditava que era por eu ter, claro, a experiência profissional que eu já tinha, o meu currículo, e aí vai. Mas depois de alguns anos, até numa avaliação que eu fiz ali de desempenho, eu soube que tinham 2 aspectos que tinham sido fundamentais para me convidarem para fazer esse trabalho. Um deles, que era a minha origem, por ter uma conexão genuína com o café. E o segundo, por eu ser mulher. Então, de certa maneira, o próprio início da Nespresso aqui no Brasil, ele teve essa conexão e foi essa decisão. E eu fiquei surpresa. Isso já há alguns anos, eu diria faz pelo menos uns 10 anos quando eu soube isso, eu estou na Nespresso há 14. Eu falei, nossa, eu não tinha ideia, né, que tinha sido por isso. Exatamente para trazer essa sensibilidade, esse olhar, essa estratégia, mas puxar pelo lado humano para aquilo que a gente esperava que a marca pudesse ser desenvolvida. Me surpreendeu. Realmente fiquei feliz em poder ter contribuído e saber que já naquela época a companhia teve esse olhar e foi um dos fatores que foram os 2 fatores, né? Que me colocaram aqui dentro. Sim. Então, muito bom poder falar disso. E isso reflete também, né, Cláudia, no seu trabalho, né? Porque é um orgulho para a gente, né? Ser também ser enxergada desta forma, né? Porque hoje as mulheres são mais abertas à inovação, ao conhecimento, são muito detalhistas e muito focadas, né? E boa parte dessas mulheres buscam também a independência financeira, né? Então a gente fica muito feliz em saber assim que as mulheres hoje estão se capacitando, estão buscando aí o seu espaço dentro da cadeia, não só do agronegócio, mas de outros mercados. E eu fico muito feliz de saber que a Nespresso
tem esse objetivo de promover a igualdade aí entre os sexos e a autonomia das mulheres, não só dentro da empresa, mas também na área agrícola, né, na produção mundial e nacional de café. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. Eu fico feliz, mas o que mais me motiva é saber que tem muito para fazer ainda. Muita autonomia, né? Muito coração genuíno aqui para realizar isso. Eu espero seguir construindo o que é essa marca, mas inspirando outras pessoas a fazerem também, né? Que é isso que a gente espera enquanto propósito, inspirando essa vida com mais sabor e significado. Cláudia, a gente está chegando ao fim aqui do nosso podcast, mas eu sempre costumo fazer como se fosse uma brincadeira com as minhas entrevistadas. Eu falo 5 palavras e cada palavra você me diz o que te mais motiva, o que mais significa aquela palavra para você. Então eu separei aqui 5 palavras e eu queria falar cada uma delas para você e você me refletisse o que vem na sua cabeça e no seu coração, tudo bem? Tudo bem. De bate-pronto, assim, sem pensar? Vamos Pode lá. ser, pode ser. Vamos lá, mas é fácil, tá bom? Então vamos lá. Primeira palavra é história. Orgulho. A segunda palavra, café. Cultura que se bebe. Pode ser mais de uma palavra? Pode Cultura. sim. Cultura. Vida. Esperança. Alumínio. Sustentável. E a última palavra, Cláudia, aqui, que eu separei para você definir um pouco para a gente, é qualidade. Inegociável. Muito bem. Adorei esses significados para você dessas palavras. Cláudia, olha, foi um prazer receber você aqui no AgroTalk, trazendo um pouco sobre o seu conhecimento, sobre a história, sua história, a história da Nespresso, aonde a Nespresso quer chegar. A gente fica muito feliz em saber do programa que a Nespresso executa hoje, não só no Brasil, mas também no mundo, essa preocupação com essas ações contra as mudanças climáticas, essa jornada pela sustentabilidade, essa comunicação que vocês têm, esse respeito com o produtor rural e com a produtora rural, dentro das fazendas de café que vocês trabalham. Então, eu só tenho que agradecer para você esse espaço, esse seu tempo aqui junto ao AgroTalk. Eu agradeço a você pela oportunidade e a todas e todos que estão nos ouvindo. Espero que um pouco do que a gente tenha conversado aqui inspire, toque as pessoas para fazer dentro do seu, das suas possibilidades, o seu melhor e que elas façam tudo com muita dedicação em algo que elas realmente acreditam. Pois bem, muito obrigada de novo, Cláudia, e eu espero que você retorne aqui ao AgroTalk, que a Nespresso volte aqui no AgroTalk, trazendo para a gente aí mais novidades e mais informações, não só para o produtor rural, mas também para o grande consumidor do Brasil e do mundo. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço mais uma vez, Ângela. Um abraço. Até a próxima.